Pessoal, então vamos lá. 2 semanas atrás, nós falamos sobre as insulinas basais, então recordando aquelas insulinas que as pessoas que têm deficiência de insulina precisam utilizar para cobrir 24 horas. Então a gente falou sobre NPH e glargina 2 semanas atrás. Semana passada nós falamos sobre Detemir e sobre Degludeca. As duas lives estão salvas, tá? No IGTV. E hoje nós vamos falar sobre as insulinas rápidas e ultra rápidas. Então, já respondendo uma pergunta muito comum do pessoal. Janice, qual que é a insulina que é melhor? Tudo bem, Dominique? Seja bem-vinda aí na nossa live. Tudo bem, obrigada. Tem um tempão querendo participar e não consigo. Hoje você conseguiu. Bom que você vai me ajudar aí, porque a gente está terminando as séries aí de insulinas rápidas, tá, Dominique? Você quer se apresentar para a turma aí? Já sopraram o seu nome aqui, porque eu só conheço como Mamãe Insulina. Aí já passaram uma cola aqui. Tá bom? Boa noite. Meu nome é Dominique, eu sou do Instagram Mamãe Insulina. E nós começamos a usar há mais ou menos umas 2 semanas a Fiasp. E está sendo o desafio. Parece que o Arthur foi diagnosticado ontem. Tá bem difícil. Né? Então a gente vai aproveitar o seguinte, Dominique. Nós vamos falar sobre todas, porque aqui na live tem pessoas que utilizam de todas as insulinas, então é importante a gente falar de todas para o pessoal, até para que a gente possa realmente, que todos tenham uma clareza de quantas opções maravilhosas que nós temos de insulina, né? E tem pacientes com diabetes tipo 1, com LADA, com diabetes tipo 2. Nem todas as insulinas são fornecidas no governo para os pacientes com diabetes tipo 1 e para os pacientes com diabetes tipo 2, a gente tem menos opções ainda disponibilizadas pelo sistema público. Então é importante que a gente esclareça para todo mundo, e eu gosto sempre de começar falando o quê? Que todas as insulinas são ótimas, graças a Deus que elas existem. O maior problema que nós enfrentamos no Brasil hoje, Dominique, é a insulinização inadequada dos pacientes. Que não é, o problema maior não é esta ou aquela insulina. É este ou aquele esquema de insulinoterapia, né? Então, eu gosto muito de falar isso, porque tem muitos pacientes nossos aqui do ambulatório da Santa Casa, dos consultórios, das clínicas dos colegas, e a gente eu não acho correto que uma pessoa assista uma live e porque está utilizando uma insulina ou outra, ache que o tratamento dela não é legal ou que ela precise trocar de colega por causa desse motivo, né? Então é muito importante que a gente deixe isso bem claro. Então vamos começar pela boa, velha, disponibilizada no SUS, na farmácia popular, a nossa insulina regular, tá? A insulina regular é uma insulina humana, né? Como a insulina NPH, ela é parecida com a insulina que é produzida, né? Por isso que ela chama de humana. É uma insulina que já está nós temos uma experiência gigantesca com ela. É liberada, tem estudos com todo tipo de paciente, né? Criança menor de 1 ano, criança maior de 1 ano, criança menor de 2, criança maior que 2, gestante, idoso, tem de tudo, tá liberada para todo mundo, então isso é uma maravilha, né? A gente tem uma insulina que está liberada para todo mundo. Quais são as questões com a insulina regular que atrapalham muito ter o resultado esperado? É o uso inadequado da insulina regular. Então, primeiro, a insulina é ótima, sim. Só que se ela tiver prescrita para um paciente com diabetes tipo 1, em um esquema basal bolos, que não é o adequado para esse paciente, nem ela e nem insulina nenhuma será boa, né? Então, isso é importante. Quando a gente falou lá nas primeiras lives do basal bolos,
que a gente frisa, né, na própria residência, com os colegas endócrinos, que tratam diabetes tipo 1 e LADA, que tentem sempre puxar a insulina basal ou lenta para menos e a insulina rápida para mais. E aí o povo parece que é uma tentação. Na hora que vai mexer na insulina, parece que tem um trem que coça e fala assim: aumenta a lenta, aumenta a lenta, aumenta a lenta. Mas por isso, oh Jesus, parece uma doença, né? E vocês Doutor ficam Rodrigo rindo é assim aí. também, ele vai na rápida. Então, o que acontece? Vocês que sabem muito de diabetes, às vezes estão em casa e querem, ou veem que está precisando ajustar a insulina, faz a mesma coisa. Vai lá e aumenta a insulina lenta. E depois dá aquele trabalhão para voltar para trás e aumentar a rápida, né? Então, se o esquema de insulina não é adequado, não tem insulina que será boa, né? Então a gente tem que anotar essa frase aí. Não tem insulina boa para esquema errado, tá? Então isso é a primeira lição. A insulina regular, eu acho que a Dominique congelou, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Doutora, eu tinha, desculpa interromper, uma vez uma mãe me disse que ela misturava regular, que ela se adaptou muito bem, com água. Isso procede, assim, misturar a insulina com água? Não, não é misturar com água. Quando é uma criança muito pequenininha, bebezinho, onde a gente não consegue. Eu não atendo criança nessa idade, né? Mas quando a gente não consegue, às vezes é necessário diluir a insulina para aplicação, tá? Venosa no hospital, com todos os cuidados, porque às vezes a meia unidade é uma unidade gigantesca, né? Então, às vezes, isso é necessário e é feita a diluição por meio de bomba de insulina, então a gente consegue fazer isso sim, mas não é água, né? É uma diluição, tá? Entendi. Então, falando da regular, então, o que é importante em relação à regular? A insulina regular, ela tem um início de ação, ou seja, começa a vê-la, né? Perceber a ação dela no sangue 30 a 60 minutos depois que ela foi aplicada. Então, qual que é a grande questão com a insulina regular? Quem utiliza insulina regular tem que ter sempre em mente que essa pessoa precisa medir a glicose meia hora antes de comer para poder fazer o bolos de alimentação e o bolos de correção pelo menos 30 minutos antes de começar a comer. Então, é uma insulina que exige mais da família, exige mais do paciente com diabetes. Ah, Janice, mas é 30 minutos certinho? 30 minutos costuma funcionar bastante bem. Mas a gente tem pacientes que com doses maiores de insulina que precisam utilizar 45 minutos, 50 minutos, às vezes até 60 minutos, né? Mas no geral, 30 minutos é suficiente. O que acontece com muitos pacientes com diabetes tipo 2, que são os que mais utilizam insulina regular? Não usa meia hora antes, usa junto com a comida, ou usa, inclusive, depois da comida. Vai funcionar como deveria? Não vai funcionar como deveria, tá? Então, já respondendo aqui a algumas pessoas, a insulina regular, ela é disponibilizada pelo governo, tá bom? Tem na farmácia popular, tem em todos os postos de saúde, inclusive para os menores de 16 anos agora, está na canetinha descartável, tá? Com as agulhinhas. Então, apesar de que a ultra rápida que a gente vai falar aqui está padronizada pelo governo federal, mas
a insulina é disponibilizada pelo governo, tá bom? Então, anota aí, gente. Se você precisa usar a regular, porque isso pode acontecer. Você pode estar no interiorzão, que você faltou insulina que você usa na farmácia, e a regular você vai achar em qualquer lugar. Você vai achar nas farmácias, você vai achar na Popular, você vai achar no posto de saúde. Sem insulina você não fica, né? Então precisa aprender sobre as insulinas para não passar aperto. Vira e mexe, tem gente que passa aperto, porque está utilizando uma insulina ultra rápida, viaja, chega lá, perde, quebra, some, esquece para trás. Cadê? O que eu vou usar? Tenha na cabeça que a regular você acha em qualquer lugar, né? Então isso é muito importante. Como todas as outras insulinas, né, tem um início de ação, né? Então é importante a gente respeitar essas insulinas. E o pico de ação, né? O que a gente falou do pico com a NPH para quem estava assistindo? É o ponto de ação máxima, de maior amplitude de ação da insulina. Da insulina regular, acontece 2 a 4 horas após a aplicação, tá bom? Então, coincide muito aí, né? Vocês estão começando a ver em relação às rápidas, que são os bolos de alimentação, com aquele horário que o profissional de saúde pede para você medir a sua glicose, né? Que são 2 horas após as... Então, criança em lua de mel, usando regular, faz contagem de carboidratos ou o ideal é fazer tabela? Então, depende muito. Por quê? Se a criança estiver na lua de mel e só precisar fazer correções de vez em quando, que é o mais comum, não faz muita diferença você usar uma insulina regular ou usar uma insulina ultra rápida. Por quê? Às vezes a criança vai fazer uma correção hoje, vai fazer outra daqui 15 dias. Então não faz muita diferença, tá? A praticidade de aplicar 10, 15 minutos antes para aspartate, glulisina e lispro, ou na hora ou 2 minutos antes, ou até depois para fiasp, é quando a pessoa precisa aplicar várias vezes no dia, né? Então faz sentido, tá? E quem está na lua de mel tem reserva. É muito difícil com a pessoa na lua de mel tem uma glicose de 500, que precisa de uma correção que se inicia um pouco mais rápido, né? Ela fica quando fica um pouquinho acima, né? Do valor máximo. Então faz sentido que a pessoa às vezes compra uma caneta com muito sacrifício e joga a caneta toda fora porque usou uma unidade, né? Então faz sentido utilizar uma insulina que não tenha custo. Então eu vou aproveitar a pergunta da Dominique e lembrar que quem utiliza insulina de vez em quando para corrigir também tem que respeitar a validade da insulina aberta, tá? Não é porque usou uma unidade que vai ficar 1 ano usando um frasco de regular. É triste, mas tem que desprezar a insulina sim, tá bom? Porque eu já vi. Eu tô contando aqui o que eu já vi. Sempre passa um pouquinho. Eu estou contando aqui o que eu já vi o pessoal falar assim: ah, tem 1 ano que eu estou usando essa insulina para corrigir, usei 2 vezes, né? Então, às vezes, não está usando nada, tá? Então, eu acho que fica essa lembrança da regular. Então, mensagem da regular: ótima insulina, precisa de 30 minutos antes, tem que ter muito capricho e muita atenção para utilizar a regular, principalmente quem tem diabetes tipo 2. Ah, Janice, mas eu tenho preguiça de esperar, eu não tenho tempo para esperar, eu não tenho paciência para esperar. Então, você também não pode usar insulina regular. Porque se você usar, não vai dar certo. Não é a insulina que é ruim, é porque ela não vai dar certo. Tá bom? Aí a gente parte para as insulinas que hoje são chamadas de rápidas, né? São 3, gente, anota aí, porque vira e mexe, falta e lispro, tá? São 3, todas com a mesma concentração, tá?
Todas elas, aí, ó, o pessoal tá anotando, né? Asparte, nome comercial, Novorapid, tá? Lispro, nome comercial, Humalog com H e G mudo no final. E glulizina, nome comercial, Apidra, tá? Anotem, porque, inclusive, em Belo Horizonte, uma delas está em falta. Aí o povo fica doido na hora, né? Qual que é a característica dessas 3 insulinas, gente? Elas levam por bula, uma média de 5 a 15 minutos para começar a agir. Uma média. O que a bula fala? Aplique 10 a 20 minutos antes de começar a mastigar, tá? Então, mesmo elas sendo análogas da insulina humana, que foram feitas, né, fabricadas para iniciar mais rápido, para ter uma ação mais curta, para ficar cada vez mais parecida com a insulina que é produzida pelo pâncreas, ela demora um pouquinho, tá? Então, quem utiliza essas insulinas precisam caprichar no 10 a 15 minutos antes de comer, tá bom? Pelo menos 10 minutos, por favor. Ah, Janice, mas meu médico sempre falou, aplique e come. Sim, a maioria de nós sempre falou isso, até surgir os estudos, iniciar os estudos da Fiasp. Porque os estudos com essas insulinas rápidas compararam, foi assim. Foi aplica e come ou aplica depois de comer. E aí veio a Fiasp, a queridinha do momento, né? Que a gente vai falar dela também. Então, o pico da insulina rápida, glulizina, lispro e asparte, acontece, em média, 1 a 2 horas após a aplicação, tá? E qual que é a vantagem maior dessa insulina? Nem é poder aplicar 10, 15 minutos antes. É porque ela dura menos. Ela dura 3 a 5 horas. E com isso, nós conseguimos que as pessoas apliquem em mais refeições por dia, não encavalando tanto as insulinas. Fica mais fácil de utilizar, tá? Então, este cuidado é importante. Então, gente, se alguém aí está usando uma dessas 3, deve ser a maioria do pessoal, né? Porque a insulina que é dada agora pelo governo federal é a insulina Asparte, tá? Em tubetes, que eles chamam agora, né? Que são as canetas descartáveis. Ela é dada para todos os pacientes com diabetes tipo 1 e diabetes tipulada. Então, se você não tem acesso ainda a essa insulina, converse com o seu médico. Eu tenho recebido no consultório muita gente que nem sabe que a insulina está sendo fornecida pelo governo federal, tá bom? Pode falar, Dominique. Doutora, a senhora comentou que tanto a regular quanto a Novorapid, a Apidra, o Humalog, todas são boas, mas agem de maneiras diferentes. Se eu estou num local e não encontro, por exemplo, eu uso Novorapid e só tem regular, eu preciso mudar a dosagem de basal quando eu mudo o tipo de insulina para bolos? Não, porque é bolos de alimentação e bolos de correção. O poder hipoglicemiante é igual. O que você precisa é mudar a interpretação, que tem que ser aplicado meia hora antes e que se você utilizava 4 ou 5 refeições por dia de ultra rápida e você for passar a utilizar regular, vai ficar meio bagunçado. Porque na hora que uma estiver começando, você já está aplicando a outra. Aí pode aumentar a hipoglicemia, sim, por causa do efeito residual das insulinas. Então, se for este o caso, às vezes é necessário, sim, diminuir a insulina para adaptação,
tá? Agora, a maioria dos pacientes usam café, almoço, lanche e jantar. Aí é menos difícil fazer esse esqueminha enquanto a insulina rápida chega, tá? Então, o mais importante são os 30 minutos e a atenção na duração de ação da insulina regular, tá bom? Tá. Então, gente, essa questão dos minutos, né, da insulina asparte, lispro, glulisina, quem não estiver utilizando assim ainda, pode passar a utilizar agora, por conta da doutora Janice. Por quê? Porque isso vai fazer uma diferença grande no seu perfil. Porque muitas pessoas que estavam, vai lá em cima, volta, vai lá em cima, volta. Às vezes você pode observar no seu próprio sensor, para quem usa sensor. Às vezes a glicose vai e cai sozinha, porque não está casando a ação da insulina direitinho. Quando a pessoa passa a aplicar 10 a 15 minutos antes, às vezes aquela rampa vira uma ondinha. Melhora bastante o perfil da glicose, tá bom? Então, quem estiver utilizando assim, já pode trocar. Ah, Janice, mas meu menino é muito pequenininho. É você que tem diabetes, Dominique? É seu filho, né? Ou é você e seu filho? É 2 anos. O Arthur? Ah, tá. Então, às vezes a criança é muito pequenininha e as mães falam assim, ah, Janice, mas eu não sei o que o menino vai comer. Ele é ruim de comer. Às vezes eu coloco, se eu aplicar 10, 15 minutos antes, achando que ele vai comer, ASP, que é agora a chamada de insulina ultra rápida, até apareceu uma mais rápida ainda, né, gente? Que é a chamada de insulina ultra rápida, que pode, né, por bula, né? Hoje consta o quê? Aplicar 0, né, na hora de comer, a 2, 3 da alimentação, tá? Tem um pico também em torno de 1 a 2 horas, puxa mais a Fiasp, puxa mais para 1 hora e meia do que para 2, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante que a gente está vendo na prática, tá? Muitas pessoas falando, ah, mas eu tô tendo um pico muito precoce, tá ficando meio bagunçado até eu ajustar esse perfil. Isso acontece sim, porque eles falam 1 a 2 horas. Tem gente que verá o pico em 2, tem gente que vai ver o pico em 1h30. Já tem muita gente que tá vendo o pico em 1 hora, né? Então, isso faz muita diferença. A pessoa não estava acostumada com isso. E até o próprio esquema de insulina e de monitorização, às vezes precisa ser ajustado, mas também dura em torno de 3 a 5 horas. Então, para quem está comprando, ou para quem pode comprar, ou para quem não quer pegar no posto de saúde, a Fiasp, além de, na farmácia, com os programas de desconto, está ficando mais em conta para os pacientes, ela tem esse benefício. E tem muita gente que quer ter este benefício. É o poder da escolha. Eu tenho pacientes no consultório que falaram, eu fulano, não quero mais pegar a insulina asparte pelo governo e quero passar a usar a Fiasp, porque para a minha vida, 10 minutos fazem muita diferença. Ok, problema nenhum, né? Então, a gente precisa entender deste ponto de vista, tá? Mas todas são boas, todas podem ser utilizadas, todas vão te ajudar, porque quem tem diabetes tipo 1 ou LADA, né, já sem reserva, ou tem diabetes tipo 2 sem insulina mais, sem reserva, precisa usar bolos de alimentação. E para usar bolos de alimentação, tem que utilizar insulina rápida, tá? E quem utiliza insulina em casa, é muito importante que saiba gerenciar os seus resultados de glicose, ou seja, fazer bolos de correção. E para fazer bolos de correção, precisa ter insulina rápida em casa, tá bom? Então, é muito importante a gente ter esta clareza, tá bom? Então, eu vou passando aqui agora para responder umas perguntas que eu vi aqui.
É... A Josi perguntou, né, que hoje a gente está finalizando a parte das insulinas, qual insulina tem que utilizar mais unidades ao dia? A basal ou a ultra rápida? Para os pacientes com diabetes autoimune, que é o tipo 1, ou diabetes LADA, que é o diabetes autoimune latente do adulto, o ideal é utilizar entre 30 a 50% de insulina basal ou as lentas, e o restante, né, 50, 60, 70% de insulinas rápidas, tá? De bolos de alimentação. A Fiasp pode ser associada à insulina NPH, são insulinas que podem ser utilizadas no dia a dia aí entre basal e bolos, tá? Associadas na mesma seringa, a gente ainda não tem aí esta combinação, mas acredito que em breve a gente vai ter isso em bula, tá bom? Eu uso assim mesmo e antes de dormir, NPH, Aqui alguém respondeu o Brasil todo, eu acho. Acredito que seja o limite de insulinas rápidas de 5 tubetes, tá? Elaine colocou que ela aplica 3 vezes ao dia regular e que ela não tem uma boa experiência porque abaixa muito a glicose, tá? Então, repetindo, a insulina, para cumprir o perfil de ação dela, ela precisa ser aplicada da forma correta. Ou seja, aquilo que a gente discutiu aqui. O basal, os bolos de alimentação estarem em uma quantidade de insulina maior do que o basal, porque se o basal estiver muito alto, vai ter hipoglicemia. Não quer dizer que foi a regular, muito menos as rápidas, muito menos a Fiasp, tá bom? E tem que utilizar meia hora antes. Agora, se a pessoa precisa utilizar mais vezes ao dia, o efeito da insulina residual para mais aplicações pode ser um dos motivos de ter mais hipoglicemias, tá bom? A Caroline colocou que eu ainda uso regular e NPH desde o início do meu diagnóstico, nunca troquei. Se você tem diabetes tipo 1, Caroline, é importante que você converse com o seu médico, porque a insulina Aspart está disponível no país inteiro e claro que é um conforto maior você poder utilizar 10, 15 minutos antes de começar a comer e principalmente poder utilizar mais vezes ao dia, tá? Sem encavalar, sem ter tanto efeito das insulinas residuais. Peptídeo C06 ainda está na lua de mel? Não é o peptídeo C que define lua de mel, tá? Porque se você dosa um peptídeo C, gente, que é a reserva de insulina, com uma glicose de jejum boa, ele virá abaixo, tá? Quem define o período de lua de mel é a quantidade de insulina utilizada por quilo de peso por dia, menos de meia unidade por quilo de peso por dia, com controle glicêmico lindo, né? Então, isso aí é uma definição precisa na literatura para período de lua de mel, tá bom? Eu vou responder as perguntas da insulina e aí, se der tempo, eu volto de novo no assunto da lua de mel. A Lani falou que ela não espera 30 minutos porque me causa mal. Já peguei até relatório para outro tipo de insulina. Então, ok, muito bem, vai ficar bem melhor. É normal usar apenas basal no dia se tem diabetes tipo 1 ou diabetes tipo LADA, que não tem mais reserva de insulina? Não é correto. Os estudos já mostraram claramente que o melhor alcance de controle do diabetes tipo 1 e LADA, né, do diabetes autoimune, com o menor percentual de hipoglicemia, se faz às custas do tratamento intensivo ou basal bolos. Agora, se tem diabetes tipo 2, a história é diferente.
Quem tem diabetes tipo 2 usa um esquema, né? E muita gente aí deve ter diabetes tipo 2, ou parente com diabetes tipo 2, ou pacientes com diabetes tipo 2, é a insulinoterapia progressiva. As doses vão sendo acrescentadas à medida que o pâncreas vai diminuindo a produção de insulina, que acontece naturalmente na história do diabetes tipo 2, tá? Pode tomar insulina regular em jejum e a ultra rápida na mesma hora. A insulina regular e a insulina rápida e a insulina ultra rápida, gente, elas têm a mesma função de bolos de alimentação e bolos de correção. Então, não tem sentido utilizar as duas ao mesmo tempo, tá? Mas se for insulina lenta, basal, com a rápida, sim, pode aplicar no mesmo horário. Lembrando que a rápida está sempre relacionado ou à comida ou à correção. A insulina basal, não. Mas se você acordar de manhã e quiser usar as insulinas no café da manhã, você pode, tomando o cuidado de aplicar um tipo de insulina em um local e o outro tipo de insulina em outro local, tá? Se você estiver utilizando esquemas diferentes. Se você estiver misturando na mesma seringa, né, que hoje em dia quase ninguém mais faz essa mistura, é mais difícil a gente encontrar, aí não tem jeito, né? Você vai aplicar no mesmo lugar, tá bom? Então, espero que vocês tenham anotado os nomes todos aí, gente, das insulinas, tá? A Alane perguntou qual a insulina que usa no lugar da NPH atual agora. Não é que usa no lugar, são opções de insulinas para a insulinização basal que nós temos disponível. NPH, glargina em 2 concentrações disponíveis no mercado, insulina Detemir e insulina Degludeca, tá? Que a gente falou na live anterior, nas 2 lives anteriores. Então, para entender melhor sobre insulina basal, vai lá no IGTV da Diabetes Saúde e acessa. Tem uma live que é NPH e glargina e outra que é Detemir e Degludeca, tá bom? A Esther colocou aqui, ó. Quando a glicemia está abaixo de 90, eu não espero esse tempo, tá? Quando a glicemia está mais baixa, você precisa discutir com o seu médico o melhor esquema. Por quê? Muitas pessoas fazem ajustes das doses, né, pelas contas de correção, baseado nesses valores de glicose. Então, elas tiram insulina para poder comer, tá? E aí você tem que observar o seu perfil. Será que se você não esperar quando a glicose está mais baixa, o perfil pós-prandial vai ser bom também, né? Então tem que estudar muito bem isso aí. Sandra, querida, aqui da nossa Santa Casa, falando que está caprichando nos 15 minutos, muito bem. A Alane colocou aqui, ó, falei que em algumas lives que a regular me deixa nervosa, ansiosa e trêmula. Então é importante, né, gente, que esses sintomas sejam sempre descartados em relação à hipoglicemia, né? Porque isso, sem ser com hipoglicemia, não são efeitos colaterais descritos para insulina, tá bom? A consultora Tupperware colocou usa Lantus e Asparte, usa Asparte. No SUS, a insulina causa hiper também? Não, insulina não causa hiperglicemia. O que causa hiperglicemia é a falta da insulina absoluta ou relativa, tá? E os outros fatores que podem ser estressantes e não estão cobertos por insulina naquele momento, tá? Então, isso é importante entender. Minha filha usa Basaglar e Apidromalog, ok. Acho que o pessoal está colocando aqui, ó, o Maurício até colocou mais ou menos o preço, o valor da Fiasp aqui, né? Então, ela realmente está saindo um pouco mais barata, em torno de R$ 35.
Então, é uma coisa importante, né? A Dominique perguntou se a Fiasp exige mais aplicações por dia. Nem sempre. O que que a gente tem visto? Que alguns pacientes que utilizavam outras insulinas e não utilizavam insulina no lanche da tarde, quando começaram a usar a Fiasp, começaram a sentir, a glicemia começou a alterar nesse horário. E foi preciso acrescentar uma dose no lanche da tarde. Mas não é nada assim surreal, tá? Toma insulina regular, aplica insulina regular e NPH 4 vezes ao dia e só dá alta e pego em vários lugares. Gente, insulina, né? Anota isso aí. Insulina controla diabetes. Se tá muito, muito, muito alta, o esquema precisa ser ajustado, né? Por quê? Porque com o tratamento basal bolus correto, você pode até não ter conseguido ainda chegar na meta que você quer. Mas isso não quer dizer que a hemoglobina glicada vai ficar 9, 10, 11, 12, 13. Tá bom? Então é importante a gente pensar um pouquinho sobre isso aí, tá? Vamos lá, insulina rápida pode causar dor de cabeça na hora do pico, se for com hipoglicemia, né? Então, quem tem muito episódio de dor de cabeça pesada, de muito pesadelo durante a noite, principalmente, ou durante o dia, é importante medir a glicose, gente, nesses momentos. Muito do que as pessoas pensam que são hipoglicemias sem sintomas são hipoglicemias que muitas vezes não estão sendo medidas de forma adequada ou os sintomas não estão. Então, aqui são mais histórias. Mato Grosso também fornece Lantus. A glargina é melhor do que NPH? Depende, né? A Érica tá aí também, nossa nutricionista, batendo a mãozinha. Espero que seja batendo a mãozinha, confirmando que esse curso sai esse ano, hein, gente? Olha o compromisso público aí, tá? A glargina é melhor do que NPH? A gente precisa usar a insulina que é melhor pra gente. Para muitos pacientes, a melhor insulina é a NPH, né? Por motivos diferentes. E lá na live de NPH e glargina, a gente explica isso aí, tá bom, gente? Vocês vão precisar tá correndo lá para poder ver, porque é quase 1 hora só de NPH e glargina, tá bom? Aqui no meu município fornece NPH, regular, glargina e glicosímetro e fita, né? Não sei se é de Minas Gerais, mas Minas Gerais também a gente oferece isso tudo. Aí, ó, gente, cobra lá no perfil da Érica, ó, nutricionista nossa, que trabalha com a gente aí. Ela acabou de falar aí, ó, que se Deus quiser e a gente também quer, então vai dar tudo certo, tá bom? Então, pessoal, nosso tempo tá acabando. A Jaque pergunta aqui, quais as melhores insulinas para usar em bomba? A bomba de insulina, a gente só usa insulina rápida e ultra rápida, né? Então, a gente utiliza Asparte, Lispro e Fiasp de preferência pelos estudos, porque tem 1 ou 2 estudos com a glulisina, falando que a glulisina, ela vamos pôr aqui uma palavra mais fácil, ela tipo entope mais, obstrui mais, causa mais semi-obstrução, tá? Dos catéteres das bombas de insulina. Por isto, a gente evita utilizar a insulina glulisina ou a Apidra com as bombas de insulina, tá bom? Então, pessoal, a gente está finalizando hoje essa série aí de insulinas basais, insulinas para bolos de alimentação e insulina para bolos de correção. A ideia é que vocês conhecessem melhor as insulinas. Quem não assistiu às outras, pega um caderninho, vai lá nas lives, anota as insulinas, tira uma foto, deixa guardada, porque um dia você vai precisar saber o nome dessas insulinas. Vocês podem anotar que vocês vão precisar. O que é importante, gente? Não adianta só ter insulina boa. Não adianta só. Pessoal, ótimo final de sábado para vocês, um ótimo domingo.